Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos abrir a palavra de Deus na Epístola aos Hebreus. Epístola aos Hebreus, capítulo 1. Epístola aos Hebreus, capítulo 1. Essa mensagem hoje tem o nome de A Glória de Cristo é Suficiente. A glória, maravilhosa glória de Cristo é suficiente, ela basta. Vamos ler em Hebreus, capítulo 1. Versículo 1 ao 3. Hebreus 1 ao 3. Diz assim: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras pelos pais, pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem também fez o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Nosso Deus, nós te agradecemos por chegarmos até aqui, por estarmos aqui na tua casa, por vivermos diante de ti pela tua graça. Quero te pedir que o Senhor ajude-me a trazer a tua palavra, apesar de mim, apesar das minhas falhas e dos meus erros, que o Senhor venha falar conosco, a começar de mim, que a tua palavra, Senhor, seja o centro, porque Cristo é a palavra e sabemos que Cristo deve ser o centro, a razão, o motivo para quem todas as coisas são feitas na tua igreja, em todos os momentos da nossa vida. Em nome de Jesus, atrai a nossa atenção, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a centrar e focar na tua palavra e principalmente ajuda-nos com o teu Espírito a entendê-la, a compreendê-la. Revela a nós, Senhor, mais de ti em Cristo Jesus. Que possamos seguir, Senhor, e prosseguir em conhecê-lo nessa noite. Que entendamos, Senhor, algo mais da tua glória, algo mais da tua presença. Que o Senhor seja suficiente para nós hoje, Senhor, ao entender essa palavra, e que possamos entendê-la como suficiência para todos os momentos da nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Bom, Deus é suficiente, a glória de Cristo é suficiente. Suficiência traz uma ideia de saciedade, de preenchimento. Quando eu digo que algo é suficiente, quando eu estou almoçando, por exemplo, se eu, em um determinado momento de que estou comendo, eu paro de comer e digo, já é suficiente para me matar a fome. Ou então, quando a gente vai comer num fast food, em balanço, self-service, aí não é meu assessor assim. Self-service. E você é que vê quanto você vai botar no prato, não é verdade? E aí quando a gente coloca uma determinada comida, a gente olha e fala, tá bom, até porque ninguém vai pagar à toa, desperdiçar. Então a gente calcula muito bem a suficiência para matar a nossa fome em um self-service. Então, quando a gente diz que a glória de Cristo é suficiente, a gente tem que saber em relação a quê? Não é verdade? A fome. E eu digo a vocês que é suficiente em relação a tudo. Não importa o que você coloque do lado da glória de Cristo, ela é suficiente para você. Você não precisa de mais nada a não ser dele, de Cristo, que é o próprio resplendor da glória de Deus. Eu não preciso de mais nada a não ser ele, que é o próprio resplendor da glória de Deus. A Epístola aos Hebreus, ela também é apelidada na teologia de Epístola das Comparações. Alguém já ouviu esse termo? Não.
Por que a epístola das comparações? Porque essa epístola o tempo inteiro demonstra a superioridade de Cristo. Ela demonstra, por exemplo, o capítulo 1 vai mostrar a superioridade de Cristo visto aos anjos. E a cada capítulo, ela vai, principalmente nos primeiros, ela vai demonstrando a superioridade de Cristo. E a epístola faz, esse escritor, através do Espírito Santo, ele pega diversas coisas como exemplo, como no capítulo 1 dos anjos, e compara essas coisas a Cristo. E aí, através da palavra, da revelação da palavra, ele mostra que seja o que for que você compare a Cristo, será menor. Ele sempre será superior a qualquer coisa. Então, guarde isso aí na sua mente. A epístola das comparações. E olha que interessante, vá comigo, por favor, no capítulo 2 de Hebreus. No versículo de número 1. Nós vamos ler 1, 2 e 3 do capítulo 2. Diz assim: portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que ouviram. Então ele vai falar de como a mensagem de Cristo é superior à dos anjos. É um complemento, lembrando que a Bíblia ela não foi dividida em capítulos. O escritor de Hebreus não dividiu em capítulos a sua carta. Ele escreveu uma carta e posteriormente, muito posteriormente, para facilitar o entendimento e a divisão, encontrar textos, etc., dividiu-se em capítulos e versículos. Então, o que você para hoje vê como capítulo 2, versículo 1 de Hebreus, é simplesmente a continuação do último versículo, que é o versículo 14 do capítulo 1. Mas o que eu quero chamar a atenção é que ele está dizendo que se a gente negligenciar tão grande salvação, nós teremos um problema. Mas se você ler o capítulo 1, você não vai encontrar o autor descrevendo salvação. Ele está continuando um texto sem descrever salvação. Ele diz, se negligenciarmos tão grande salvação, isso é a linguagem de alguém que acabou de explicar o que é a salvação. Mas ele, na verdade, não falou sobre a salvação. Ele falou sobre o Salvador. É porque uma coisa não se divide da outra. Sabe por que eu e você, e todos aqueles que creem em Cristo Jesus, andando na sua palavra, têm grande salvação? Porque tem um grande Salvador. A obra de salvação só é grande porque o nosso Salvador é grande. A obra de salvação que nos alcança e nos salva só é gloriosa e tremenda porque o nosso Salvador é glorioso e tremendo. Então, o escritor de Hebreus, através do Espírito Santo, ele nos mostra que nós temos grande salvação por causa do grande Salvador, por causa da grande obra de salvação de um grande Salvador. E aí, nós somos levados às comparações. E por que eu falei sobre Hebreus ser o livro das comparações no início dessa palavra? Porque no tempo inteiro na vida, e muito interessante a Carol falar de Eclesiastes no início, porque ela não sabia o que eu ia pregar. Aliás, ela perguntou o tema, eu disse, mas não disse o que era. E eu vou dizer exatamente isso, que na vida diversas vezes coisas apresentam-se a nós. Desejos, vontades, coisas em que nós aplicamos nossa energia, coisas que o nosso coração anseia profundamente, e nós vivemos muitas vezes em função de buscar os nossos objetivos, e muita coisa se apresenta
primeira coisa que a gente vai aprender aqui hoje no livro de Hebreus é: seja o que for que a vida te apresente, Cristo é maior. Seja o que for o objetivo que você busque, o sonho que você tem, a glória de Deus, a glória de Cristo é maior e melhor. Não estou dizendo que as outras coisas são erradas, eu estou dizendo que a glória de Cristo é sempre maior e sempre melhor. Vamos ver alguns exemplos, eu coloquei aqui. Por exemplo, tanto se fala hoje na igreja, né? Na igreja cristã. As pessoas que estão esperando um marido, uma esposa. Se alguém quer casar, só estará bem com uma vida cristã e com seu espírito feliz, e só conseguirá entrar em um casamento e viver a plenitude do que Deus planejou para o casamento, se souber entender que a glória de Cristo é melhor e maior que o casamento. Se eu sei que a glória de Cristo é melhor e maior que o casamento, qual é o resultado? Eu viverei bem, casado, solteiro, viúvo, divorciado, de qualquer jeito. Eu viverei bem se eu casar e viverei bem se eu não casar, porque eu tenho algo que é melhor que o casamento. Dessa forma, nós não transformamos as coisas em ruins, como o casamento não é algo ruim, muito pelo contrário, instituído por Deus é algo maravilhoso, mas não é maior do que a glória de Deus em Cristo, e não é maior do que o próprio Cristo. Então, se você casar e tiver Cristo, você viverá bem e terá a felicidade que muitos encontram, porque a sua felicidade estará em Cristo. Mas se você não casar, você também viverá bem, porque você tem algo que é melhor e maior do que o casamento. E muitas vezes as pessoas procuram marido, procuram esposa sem ter nada dessa visão. Com uma visão terrena de que, aquele velho ditado de que crente tem que casar logo porque não se segura dos pecados de lascívia. Isso é uma visão tão baixa. Isso é uma coisa tão absurdamente baixa e uma razão tão absurdamente aquém do verdadeiro objetivo do casamento e de um verdadeiro cristão, do que um verdadeiro cristão tem que ter. Porque se eu sei que o que eu tenho em Cristo é melhor e maior que o casamento, se o Senhor tiver planos para mim de casar, e eu posso ter planos de casar, e se esse plano for do Senhor também, eu vou alcançar o casamento e continuarei tendo a Cristo que é maior do que Ele, e no meu casamento Cristo será maior do que Ele. E só assim o casamento pode glorificar a Deus. Mas se eu não casar, eu serei solteiro ou divorciado, como provavelmente o apóstolo Paulo, ou muitos dizem que Paulo era casado, outros dizem que não, mas enfim, tem a corrente de que fariseu tinha que ser casado, mas não importa. Importa que se eu não casar, a falta de uma esposa ou de um marido não vai me tornar uma pessoa infeliz, porque o que é que pode tornar alguém que tem Cristo Jesus e a sua glória infeliz? Absolutamente nada. Outro exemplo: se compararmos Cristo, a glória de Cristo, com dinheiro. Nós trabalhamos, temos objetivos, o principal deles, por exemplo, eu que trabalho é sustentar a minha família, obedecendo a ordem de Deus, e tentar dar o conforto melhor possível para a minha família, para mim, o que não é pecado, não é errado. E aí o dinheiro é um instrumento usado para fazer isso. E eu preciso ter consciência disso. Mas se eu comparar, então ele é, entre aspas, necessário, entre aspas, bem grande, porque Deus é que é necessário. Então ele é necessário, a gente trabalha. Agora mesmo vimos testemunhos aqui, a gente sabe que Deus é poderoso para fazer um anjo bater na porta lá do irmão Ciro e entregar o mesmo valor, mas não é a regra, é a exceção. A própria Bíblia diz: aquele que não trabalha, não coma. Então, em exceção, Deus pode trazer valores e dinheiro às pessoas, mas não é a regra é do suor do teu rosto, comerás o teu pão. Então, quando eu comparo
o dinheiro, o poder aquisitivo a Cristo, o dinheiro, coitadinho. Se o casamento, que é uma instituição de Deus, sagrada, plano de Deus, abençoada a ponto de ser o símbolo de Cristo na igreja, fica abaixo da glória de Cristo, quanto mais o dinheiro. Quão pequeno ele fica diante da glória de Cristo. Então, a gente passa a entender por que o apóstolo Paulo disse: eu sei viver em fartura, mas sei viver também em necessidade. Porque se eu tiver, não vou jogar dinheiro fora. Como muita gente diz que o cristão tem que ser miserável, pobre, senão ele não pode ser humilde. Uma coisa não tem a ver com a outra. O cristão pode ter dinheiro, não servir ao dinheiro, ter dinheiro e usá-lo para o fim correto. E viver com. Aliás, vou dizer uma coisa. É mais difícil aprender a viver com do que aprender a viver sem. Aprender a viver com é complicado. Por isso Jesus disse que era mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Então, espero que Deus nos abençoe a todos com bênçãos financeiras, mas que Ele nos abençoe antes disso a nos ensinar a viver. Porque pode ser uma grande armadilha à nossa frente. Então, nós, talvez você anda aí em campanhas procurando ganhar muito dinheiro, talvez você esteja cavando a sua própria ida ao inferno fazendo isso. Então, o dinheiro não dá nem para discutir muito, né? Sucesso, as pessoas buscam tanto sucesso, e está errado trabalhar para ganhar dinheiro? Não. Agora, eu não posso tornar isso mais importante, maior e uma motivação maior para mim do que Cristo e sua glória. Porque eu não preciso de dinheiro, eu preciso de Cristo, não preciso casar, eu preciso de Cristo. Eu sei que eu poderia viver casado ou solteiro, eu poderia viver com dinheiro ou sem dinheiro. Porque Cristo disse que Deus alimenta as aves do céu e eu valho muito mais do que uma ave do céu. Então significa que se eu agora acabar de perder meus dois braços e minhas pernas e não puder trabalhar, Cristo saberá disso e vai me sustentar. E o sucesso? Cristo é superior ao sucesso, sabia? E não é só sucesso na vida, não. Sucesso de um plano de terminar uma faculdade. Veja bem que eu não estou falando aqui de coisas que são pecados. Eu não estou comparando Cristo com adultério, comparando Cristo com fornicação, comparando Cristo com mentira, porque isso aí a gente já sabe. É óbvio. Eu estou comparando Cristo com coisas que não são erradas, que todo cristão faz. Mas nós fazemos isso, mas em que lugar a nossa busca por isso está? Realmente Cristo e sua glória para nós é mais importante, é um tesouro maior, é um foco maior do que a busca do sucesso. Por exemplo, ao terminar uma faculdade, no caso da minha, apresentar projeto final, ou monografia, ou o Ivan terminando, não sei se tem alguma coisa parecida com isso, depende do curso, né? Você tem que estudar muito. Porque você vai, sendo um cristão honesto que é, não vai copiar de ninguém, não vai contratar esses criminosos que vendem teses por aí, né? Você vai debruçar, vai, e tem que fazer mesmo. Você está fazendo a faculdade, você vai estudar. Você quer o quê? Que Deus abre a sua cabeça e vai crescer? Não. Só que estudamos para fazer uma tese. Buscamos o sucesso naquilo, não está errado. Mas compare o sucesso com Cristo e sua glória. O sucesso. Será que buscamos, pegamos a Bíblia e com uma sede maior do que nos debruçamos sobre aquela monografia, aquele projeto que a gente pega? Vou fazer um projeto de te conhecer mais, Senhor. Eu preciso de mais de ti. Quando a gente não está feliz, a gente procura logo as coisas em volta, né? Dinheiro, sucesso, família, emprego. Já te ocorreu que você pode não estar feliz porque você não conhece o suficiente da glória de Deus em Cristo? Você pode estar salvo, mas não tem o suficiente do conhecimento necessário para viver e conhecer a felicidade a cada dia em Cristo Jesus. Então não é uma questão de não fazer as outras coisas. E não é uma questão nem quantitativa.
Eu não estou dizendo para você que Deus, se você estiver fazendo o projeto final, e estiver lá lendo 8 horas por dia, que Deus vai exigir que você não durma e leia a Bíblia 8 horas por dia. Não, isso é coisa de fariseu legalista. Eu estou dizendo que Deus vai dentro do seu coração e vai ver que você, por causa da necessidade de dar 8 horas por dia, talvez por um trabalho ou para aquela tese, mas o seu coração quer mesmo é fazer esforço, dormir 2 horas mais tarde para pegar a Bíblia e ali sim, apaixonado, buscar por Cristo e sua glória, mesmo que seja por muito menos tempo, em um determinado momento. Outra coisa, saúde, né? As pessoas desejam no final do ano, né? Saúde e paz. O resto a gente corre atrás. A paz deles é aquela que Cristo disse: eu não vos dou como o mundo dá. Cristo diz para nós: olha, eu não te dou a paz como você recebe a paz aí no fim de ano. A saúde é importante? É. Deus fica alegre e contente quando a gente está doente, sofrendo? Não. Dizer que saúde não é importante chega a ser uma hipocrisia minha aqui, porque, por exemplo, se eu, há pouco tempo aí eu dei doente, não vim no estudo, se eu não conseguisse andar, eu não conseguiria estar aqui. Se eu ficasse sem voz, eu não conseguiria pregar. Se eu não pudesse respirar, como eu estaria aqui? Se o irmão Ciro não pudesse mexer os braços, como é que eu tocaria o violão? E etc. Saúde é importante? É. Só que compare a saúde do seu corpo com Cristo. Compare isso com Cristo. Sabe o que acontece com a saúde? Cristo e sua glória é maior, é melhor. Significa que é melhor você morrer de câncer salvo, vivendo da glória de Deus, do que esbanjar a vida cheia de saúde e não conhecer Cristo. Significa que Deus nos ama a tal ponto de tirar a nossa saúde algumas vezes para nos ensinar muitas coisas e nos colocar em caminhos corretos. Significa que vale a pena, se Deus quiser, tirar a nossa saúde para que a gente veja mais a glória de Deus. Mas não significa que Deus tem prazer na doença e muito menos que está errado. Senão a gente estaria errado, é o médico, né? E mais um aqui, você vai pegar qualquer coisa, faça esse exercício. Qualquer coisa, pega a tua vida. O que você vai fazer nessa semana? Quais são suas metas? Bom, essa meta é importante, eu sei que é a vontade de Deus para a minha vida, mas compare com Cristo. E deixe o Espírito Santo mostrar a você. Isso é tremendo. Isso nos dá ânimo, força a cada dia para continuar diante do Senhor, buscando. Eu coloquei aqui também tranquilidade, né? As pessoas buscam tranquilidade. Trabalhar tranquilo, morar tranquilo, viver tranquilo, da sua maneira, do seu jeito, que é até certo bom. É claro, alguém aqui vai preferir viver numa confusão, trabalhar numa confusão do que na tranquilidade? É claro que não. Só que pegue a tranquilidade e pegue Cristo e sua glória. Significa que Deus muitas vezes não nos livra da cova dos leões, Ele nos livra na cova dos leões. Acaba a nossa tranquilidade quando somos jogados dentro de uma cova, mas o Senhor se revela a nós quando Ele fecha a boca dos leões da noite. Amados, qualquer coisa, pegue qualquer coisa, qualquer sonho que você tenha, Cristo é maior, é melhor. Isso não significa que o sonho não seja de Deus, que o sonho não seja bom. Mas se você não colocar, se eu não colocar na posição correta, se aquilo der errado, eu terei uma frustração que eu não deveria ter, não poderia ter, porque Cristo é o meu melhor, é tudo que eu tenho e é suficientemente maior para suprir a falta de qualquer uma dessas coisas. Cristo é suficiente para suprir a falta de qualquer coisa, até da sua vida na terra. Jesus disse que quem cresce nele não vive em morte. A vida é importante? É óbvio que é.
Mas se hoje você sair da igreja aqui, ver que está chovendo, não desejo isso, é óbvio, eu estou dando um exemplo. Eu ouvi falar assim, alguém sai de uma igreja um dia, cai um raio na cabeça, mas se não for para ir para agora, não é ruim. Eu, por exemplo, estou saindo aqui, me cai um raio na cabeça, me parte em dois lá, cabeção em dois. A hora que eu morrer, a vida é importante o quê? Eu sou pastor da igreja, tenho um trabalho, tenho uma família, é importante. Só que eu ganho Cristo diante de mim, com um corpo incorruptível, sem pecado, sem tristeza, sem mal, sem dor. Ou seja, se Cristo é maior e melhor do que a vida e do que a morte, qual outra coisa entre a vida e a morte você tem que te deixa triste, que te deixa infeliz? Pegue em Cristo sua glória e compare com isso. Ele é suficiente. E isso significa que, não que Ele não vai te dar outras coisas, Ele pode te dar dinheiro, pode te dar paz, tranquilidade, pode te dar sucesso, pode te dar um casamento feliz, mas se Ele não der, será suficiente para você ter a Cristo e a glória. E pensando nisso, vamos continuar. Cristo é muito maior e melhor do que qualquer coisa que o mundo pode oferecer e que você pode desejar. Então isso nos leva a correr para Cristo o tempo inteiro. E eu não posso deixar de falar sobre, apesar de nem ter escrito aqui, sobre quando o Senhor nos ensina a orar. Ele diz, olha, entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora em segredo ali ao Pai. E o Pai que te vê em segredo te recompensará. Você já parou para pensar que recompensa é essa? Deus pode dar tudo isso aqui e muito mais. Ele é infinitamente mais poderoso. Aliás, Ele também é, mas não é isso que o texto diz. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pensamos ou imaginamos. Ele pode te recompensar com dinheiro, com casamento, com sucesso, com saúde, com filhos, com diversas bênçãos. Mas o que é maior do que Ele te recompensar com mais conhecimento da glória de Cristo? Aí você pega o que Jesus, muitas vezes as pessoas, eu mesmo entendi, entra no teu quarto, ora ao Pai em secreto, e Ele em secreto te recompensará. A gente pensa, a recompensa é o que? Opa, Deus vai me abençoar, mas isso. Ele pode até dar, mas não tem recompensa maior. Porque quando você corre para Cristo, fecha a porta do teu quarto, você e Ele, e você vê mais da glória dEle, você conhece mais da glória dEle. Isso é impagável, incomprável, de valor incomunicável, incomensurável e todos usável que você possa colocar em palavras parecidas. Porque qualquer coisa que você perca até a vida não te tira isso. Quando você chegar na eternidade diante de Deus, você vai parar de onde você vai continuar de onde você parou. Vai ter gente que vai chegar na eternidade e não conhece nada. Vai ter que, por exemplo, um bebezinho que morre, vai para o céu. Um bebezinho que foi abortado, nem nasceu, coitado, vai para o céu. Ele vai aprender da glória de Deus desde o início. Só que eu e você não teremos lavagem cerebral. Nós carregaremos as experiências com Deus que começamos a ter aqui. Então, o que nós recebemos dessa maneira, vendo da glória de Deus em Cristo, nunca será tirado de nós, nem na eternidade. Tem recompensa maior do que essa que o Pai pode dar quando a gente fechar a nossa porta e orar? E aqui em Hebreus 3, nesses 3 primeiros versículos que a gente leu, são 7 declarações, e também a teologia se debruça muito sobre essas 7 declarações, e eu vou falar delas aqui segundo li numa pregação do pastor Tim Conway. No capítulo 1,
nos 3 versículos primeiros, nós encontramos: Cristo é o Verbo de Deus e fala, e Deus fala por ele. Cristo é o herdeiro de tudo. Por meio dele, tudo foi criado. Ele é o resplendor da glória de Deus. Ele é o brilho. O que é o resplendor? Brilho intenso. Não é verdade? Por exemplo, se você olha para uma estrela ou para o sol, você vê que há um corpo ali, um corpo físico. Aliás, o sol é físico, é gasoso, é o quê? Não sei. Pessoal de física. O sol tem massa física? Tem massa, mas física. É gás ou é sólido? É gás. Parece que são gases. É gás, também é físico, porque É físico, tudo é, mas enfim. é matéria. Não é sólido, né? Enfim, você vê lá que tem o gás lá, só que aquele gás ele produz com as explosões lá um calor tremendo. Esse calor traz um resplendor, que é um brilho intenso em volta lá dos gases. Quando a Bíblia diz que Cristo é o resplendor da glória de Deus, significa que Cristo é o brilho que emana do trono. Quando você vê João descrever como assentado sobre o trono, e aquele arco em volta, e Ezequiel e Isaías descrevendo aquele trono maravilhoso e aquele brilho, Cristo é aquele brilho. Ele é tão entranhado, ele é tão... Ele participa de uma maneira tão fiel da Trindade como Deus, que o próprio brilho que sai do Pai é Cristo. Maravilha. Ele sustenta o universo por sua palavra. Amados, isso é uma listinha que eu tomei uma atitude. Eu coloquei ela lá no meu lembrete diário de trabalho. Toda hora aparece essa lista. Para eu lembrar lá no meio do trabalho, das confusões, eu disse, tem que fazer aquilo, daqui a pouco eu olho para isso. Quando eu passo em alguns pontos aqui, principalmente nesse que sustenta o universo por sua palavra. Significa que a cadeira onde você está sentado, o lugar onde eu estou em pé, o microfone no qual eu estou falando, a sua casa que está lá, que você deixou para vir para cá, a nossa vida, aquele patrão chefe chato, o cliente chato, o problema na escola, o professor que não gosta de você, o vizinho que te maltrata, as dívidas, a cartinha do SPC que chega na sua casa, só acontece porque é sustentado pela palavra de Cristo. Ele sustenta tudo. Imagina um problemão, e como vem com um bálsamo. Não adianta não, né? É mensagem no Facebook, Cristo sustenta tudo. Que legal. Agora, quando o Espírito Santo vem, põe aqui, ele sustenta tudo pela palavra do seu poder. É como você fechar os olhos e olhar e enxergar a situação diferente. E ele se assentou nas alturas. E de lá está e de lá virá para nos buscar. Amados, ele é glorioso. A glória de Cristo é suficiente, ainda que não tenhamos mais nada e não precisamos de mais nada. E aí isso nos leva a meditar sobre uma outra coisa. Essas coisas que eu citei de exemplo, muitas outras coisas, elas consomem o quê? Muitas dessas coisas, por exemplo, consomem a nossa energia. Por exemplo, eu tenho um projeto. E o meu projeto, vou dar um exemplo meu. No sábado, pretendia sair, enfim, o Senhor mostrou que era para a gente ficar em casa, ficamos lá, e foi um ótimo sábado, em família, em casa. E aí, a minha esposa tinha projetos. E eu me aliei aos projetos dela, que era tirar a guarda da cama, pregar, consertar. O outro era consertar a mesinha, botar parafuso lá para a mesa não cair. O outro era trocar uma tomada que estava lá já um ano toda quebrada, lá na sala. E eu abracei aquele projeto, apesar de ser um projeto de curto prazo, e nós fomos realizar aquele projeto. Durante aquele tempo eu estava concentrado no projeto, eu estava colocando a minha energia ali. Eu não podia dar atenção a outra coisa. Eu não podia parar aquele projeto para fazer um outro projeto. Eu coloquei
chave fenda estava quebrada, então, calos nas mãos. Um exemplo, mas é muito bom. E ali eu terminei de fazer aquilo. Eu investi energia naquilo. Muito bom. É válido. Ainda mais quando a gente atende que a esposa quer. Importante isso. Mas também não sou mocinho não, porque ela pediu a tomada tem um ano, só foi trocar agora. Mas valeu a pena a energia que eu gastei ali? Valeu, né? Mas quando a gente começa a comparar em tudo que a gente gasta energia no nosso dia, na nossa semana, no nosso mês, e compara a energia que a gente gasta com todos esses projetos com a energia que a gente gasta buscando a Cristo e a sua glória. Porque se a gente já entendeu que Cristo e sua glória, que a glória de Cristo é maior e melhor que qualquer outro projeto, concorda que nós teremos um problema se estivermos desempenhando ou deslocando mais energia e foco na nossa vida para outras coisas juntas do que para buscar a glória de Cristo? Não se trata de estar errado, desparafusar e trocar uma tomada. Se trata de não ser a prioridade. Se trata de há tempo para todo propósito debaixo do céu. E de um tempo de Deus e desempenhar energia para buscar a glória de Deus. Estar sempre lá, o tempo todo, na nossa vida. Todos os dias. Vou dizer uma coisa para você que eu vi. Eu não cheguei a ver a pregação, mas eu assisti não, vi lá o título de uma pregação e dizia assim: encontre a Cristo todos os dias. Eu me apaixonei por aquele título. Está lá na minha lista, é a próxima que eu vou ver. E é realmente verdade, é uma coisa assim, a gente precisa encontrar Cristo todo dia. Sabe aquele dia que passa, que a gente vai arrastando com a barriga e parece que Cristo bateu na porta e a gente não estava, então a gente deu um oi de longe. Não, a gente tem que encontrá-lo todo dia. E isso requer que nós desempenhemos energia. Ele revela-se a nós quando nós o buscamos de todo o coração. Não é verdade? Continuando. E aí isso nos leva a pensar sobre outra coisa também. Nós somos chamados a fazer tudo para Ele e não para nós, e para o nosso bem-estar. Pronto, acabou. Significa que eu como é que chama? É desaparafusei ou desparafusei? Desparafusei. Ok. Eu desparafusei, né? Eu desparafusei lá aquele pedaço da cama. Eu troquei a tomada. Eu vim aqui hoje. Eu acordo todo dia e sento lá na frente do computador para Cristo. Eu ando até o banheiro e escovo os meus dentes para Cristo. Eu respiro para Cristo. Além disso, tudo que eu faça para Ele, porque tudo é por Ele e para Ele. A Bíblia me ensina a fazer tudo como se fosse para Ele. Significa que não é só um algo filosófico, não é só um algo conceitual. É óbvio, tudo é para Ele, então a bateria é para Ele também. Mas a Bíblia me ensina a, se eu limpar este prato de bateria, ainda que a minha necessidade seja que o pastor me pediu, que ele está sujo, a Bíblia me ensina a olhar e limpar o prato de bateria como se Cristo tivesse me pedido isso, eu estou fazendo. A Bíblia me ensina a trabalhar todo dia, sentar no computador, ainda que o motivo humano e terreno seja ganhar dinheiro, sustentar a família. A Bíblia me ensina a trabalhar cada minuto do meu dia como se fosse para Cristo, ou estudar, ou fazer qualquer coisa. E aí a gente consegue equilibrar bem, porque senão a gente pensaria: poxa, então se a glória de Deus em Cristo é mais importante em tudo, eu não vou fazer mais nada na vida, num caso, no trabalho, e vou ficar só buscando a glória.
que isso está errado? Porque na verdade todas as outras coisas que você precisa fazer também precisa fazer para Ele. Porque se você fizer para Ele, você vai ver a glória de Deus até em levantar em escovamento, até em sentar em trabalhar, até em olhar para alguém e conversar, até em chegar no banheiro lá despenteado de manhã, olhar para o seu rosto, talvez olhar uma ruga nova, olhar que o seu rosto não é tão mais jovem e pensar um pouco sobre a vida, ler Eclesiastes. Qualquer coisinha que você fizer na sua vida, sabe o que eu falei do testemunho aqui da assinatura? Deus dá aquela assinatura lá e você em qualquer coisa vê a glória de Deus. Ou então você pode estar sem fazer nada, descansando lá deitado, respirando. Oh Jesus, que bom descansar. Fica lá. Aí em determinado momento você abre os olhos, não sabe de onde vem na sua mente, mas de repente você está pensando: nossa, quantas vezes eu respiro durante o dia, né? Pulmão, caramba, mas quantos anos eu tenho? Quantas vezes eu respirei na minha vida inteira, e cada uma dessas respirações Deus me deu um fôlego de vida. E você sai de uma coisa simples e vê a glória de Deus. Isso é fazer tudo para Cristo. Ele é melhor do que tudo e todos. E Ele é melhor do que o pecado. Muita gente diz que o pecado é melhor do que servir a Deus. Não é, não. É porque não conhece a Deus quem diz isso. O pecado é bom para a carne. O pecado é desejável para os olhos. Mas o pecado não é melhor do que a glória de Cristo. Mas se o pecado fosse melhor que a glória de Cristo, por que escolheríamos a Cristo e não o pecado? Deus não nos chama só a salvação para fugir da morte, mas também a estarmos satisfeitos nele. Deus quer que você seja feliz, sabia? Só que o conceito de felicidade de Deus não é o mesmo do mundo. Você tenha tudo que quer e viva da maneira que quer. Deus sabe que você só pode ser feliz se você estiver nele e conhecê-lo. Deus quer que você não só o sirva porque você foi liberto do inferno, mas que você o sirva porque você o ama. E porque você está feliz e satisfeito em servi-lo. Não é assim? Então vamos lá. Diante de tudo isso, da glória de Deus em Cristo, falei o quê? 1 hora aqui? Não sei, nem isso. Em 3 versículos de Hebreus, vamos comparar o que a gente ouviu até agora com o evangelho que anda sendo pregado por aí. Vamos. O evangelho da saúde, onde sinais, curas de doenças são quantitativos e qualitativos para a presença de Deus, onde as pessoas vão a Cristo por causa de uma cura e não por causa de Cristo, onde o bem-estar do corpo está acima do conhecimento de Cristo, a sua glória, a ponto de pessoas dizerem para alguém que acabou de ser curado, nunca ouviu o evangelho, dizer: vai, que você está salvo em Cristo. Como eu já cansei de ver na televisão também. Chega a ser uma piada. Descomunal, é uma... Está me fugindo até as palavras. É uma discrepância tão grande na realidade que você fica até sem ter o que falar. O poder, né? Quando o evangelho que dá poder aos homens, e muitas vezes em cima dos púlpitos, na frente dos ministérios da igreja, onde promete a pessoa que ela não será um nada na vida, que ela será alguém importante, e pegam textos como Deus escolheu para ser cabeça, não por cauda, isolam do contexto principal, isolam da exegese da Bíblia, e dizem à pessoa que Deus deseja que você seja importante, alguém conhecido, reconhecido, quando Cristo disse que se alguém quiser ser o maior, seja o menor. E aí você aplica isso aqui e compara com a glória de Deus em Cristo, você descobre que nós
Na verdade, o Evangelho diz o quê? Que Deus quer que você tenha poder? Que eu tenha poder? Não. Você descobre o que no Evangelho? Que nós não somos absolutamente nada, somos pó da terra, do pó viremos e ao pó voltaremos. E é Ele quem abate e é Ele quem exalta. E o nosso papel é humilhar-vos debaixo da poderosa mão de Deus, e Ele a seu tempo vos exaltará. E esse tempo pode não ser na terra, pode ser quando Ele voltar. Você será exaltado, eu serei exaltado. Certamente quando Cristo voltar. Ele pode também te exaltar aqui na terra? Claro que pode. Mas quando Cristo voltar, é a sua grande promessa. E também falando da saúde, o Evangelho da saúde, o cristão não aceita ficar doente, como o Luciano falou há pouco tempo aqui. E aí a gente olha para a Bíblia, encontra Jó, encontra diversos outros pontos onde Deus usa doenças. Deus não fica feliz e alegre se agradando que a pessoa sofra, mas Deus permite que as doenças cheguem, ou até mesmo põe as doenças, que nós vemos Deus fazer isso. Por exemplo, com o tio de Isaías, Osias, Deus o feriu de lepra, a Bíblia é bem clara em dizer isso. E Deus usa essas doenças a ponto de pessoas dizerem: graças a Deus porque eu tive isso. A gente tem um exemplo na nossa igreja. Nosso irmão Ronaldo, a nossa irmã Cristina, que teve AVC, eles dizem a gente: quando eu me aposentei, saí para curtir a vida e me afastar do Evangelho, Deus fez isso com ela. E graças a Deus, se é para a gente fazer o que ia fazer, que ela fica assim, e nunca melhor. Ou seja, a glória de Cristo é mais importante e melhor que a saúde. A gente vai descobrindo coisas que são discrepância do que a gente ouve. Sucesso, né? O Evangelho que promete o sucesso, ou seja, tudo o que você tocar vai ser abençoado. Então, o Evangelho das unções, né? Banaliza-se a unção de Deus e a unção de tudo que é coisa. E aí, vai ungir, eu vou tocar e vai ser abençoado, porque a Bíblia diz que eu estou tocando e vai ser abençoado. A Bíblia até diz que seremos bem-sucedidos naquilo que fizermos, porém a Bíblia também diz que precisamos amar a Deus sobre todas as coisas. E a Bíblia também diz que aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E a Bíblia também diz: se vós estiveres em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis o que quiseres e vos será feito. Significa que Deus ouve a oração de todo mundo? Não, significa que aquele que estiver em Cristo e as palavras de Cristo, ou seja, a vontade de Cristo estiver nele, vai orar segundo a vontade de Deus. E quando ele orar segundo a vontade de Deus, tudo o que ele quiser vai ser feito. Significa o quê? Que quando eu estiver obedecendo a Deus em um propósito que Deus deu, seja um negócio, um empreendimento, um estudo, qualquer coisa, uma obra na minha casa, qualquer coisa que eu estiver fazendo, se foi Deus que mandou e Deus está ali comigo, aí sim Ele vai abençoar e prosperar. Esquece de falar a parte da obediência, que é mais complicada, né? E aí o Evangelho do sucesso, tudo que você fizer vai dar certo. Cansou de derrota? Deus não te fez para ser derrotado, é verdade? Deus te fez para ser vencedor, só que a tua vitória não é morar numa cobertura em Copacabana. A tua vitória é ser salvo, liberto do pecado e da morte, ser transportado do império das trevas para o reino do Filho do seu amor, e naquele dia estar diante do Senhor com vestes brancas. Essa é a nossa vitória maior. O dinheiro, né? Não, eu falei aqui do sucesso. E aí o sucesso que cansei de derrota, e a gente tem que empreender, fazer aquilo que a gente quer para ter sucesso, e a gente vai para o Evangelho, conhece a glória de Cristo, e diminuímos, e descobrimos que nem sabemos se estamos vivos ou não. Que quando fizermos planos de alguma coisa, temos que dizer se assim Deus quiser, porque nós não sabemos. E vocês estão entendendo que eu não estou dizendo que Deus não abençoa, eu estou dizendo que o lugar é invertido, é por inverter, é colocar as coisas acima, mais importantes e maiores do que a glória de Cristo, a gente dá margem a essas coisas que são loucas. Dinheiro, né? O Evangelho da prosperidade fala muita coisa, a gente tem visto.
E uma coisa, eu publiquei um vídeo no Facebook da igreja ontem, muito interessante, né? Porque a gente tem muitos pastores, no Brasil tem poucos ainda, mas em alguns países que se levantam mesmo contra o Evangelho da Prosperidade, não aceitam esse sistema. Só que a maioria esmagadora, 95%, são pastores tradicionais, metodistas, batistas, presbiterianos, uma fundamentação grande na palavra, né? E você tem os pentecostais que muitos não aceitam, mas também não falam contra, porque acabam estando lá no meio. Isso não é uma acusação, é uma constatação. Talvez Deus não tenha chamado para falar, enfim, eu não estou aqui para julgar isso. Mas eu encontrei uma palavra de um pastor que infelizmente eu não sei o nome dele, mas eu vi lá no Facebook, e o cara pentecostal aquele, vira rodopia, e muito legal. E eu comecei a ver aquela palavra, e ele berrando, gritando, e todo mundo dando glória a Deus, e eu ouvi a mensagem, e ele falando contra o Evangelho da Prosperidade, ele dizendo que Cristo não morreu na cruz para que você ande no Rolls Royce, não morreu na cruz para que você... E ele começa a falar da prostituição do Evangelho, daquele jeito dele, virando, rodopiando, falando língua estranha, mas a mensagem é exatamente igual lá do outro pastor, calminho lá. Significa que não importa a maneira que Deus nos usa, porque sabemos que Deus tem um espírito multiforme. Na verdade, o Espírito de Deus usa de várias formas a cada um. Só que o importante não é como Deus usa e como manifesta o dom. O importante é a palavra, o fundamento, é o testemunho de vida e a palavra. E a palavra daquele homem não muda. Não muda do que uma pregação do meu pai, do meu Rocha, que são extremamente tradicionais. Então, eu falei disso por causa do Evangelho da Prosperidade. Postei lá no Facebook da igreja, você procura lá e assiste, muito legal. E aí prega-se que o dinheiro, né, que Deus não te fez para ficar na miséria, e agora que sua vida vai mudar, vem aqui, põe dentro da Bíblia aqui a tua oferta, que traz o teu celular, que nós vamos ungindo e vai tocar para dar uma boa notícia, porque não é possível, e Não ouviu? Eu vou te passar o link lá. É o som da boa notícia. O celular toca tanto para trazer desgraça, vai tocar amanhã, mas não vai ser cobrança, nem desgraça, vai ser uma boa notícia. Basta, é claro, trazer a sua oferta e participar da tua. E aí, coisas assim. Eu também já gosto, falo isso, pregando aqui, gravando. Mais ou menos. Tá. E aí esse negócio de dinheiro, e aí a gente vê para Cristo e sua glória, e descobrimos que é Ele quem nos sustenta, é Ele que cuida de nós, e que temos que saber viver no muito ou no pouco. E mais, é muito mais perigoso viver no muito do que no pouco. Isso em alguns cristãos produzem, por exemplo, em mim, Senhor, não me leva além do que eu não possa aguentar, por favor. Pare antes a bênção. Por favor, se o Senhor quiser me abençoar, abençoe até certo ponto, que o Senhor sabe o que eu posso aguentar. Não me leve para depois não, porque eu não quero ser caminho tentando passar no fundo da vida. Por favor. Sabe como isso deixa de fazer com que eu me alegre se Deus me der uma bênção financeira? Não. Deixa de fazer com que eu trabalhe? Não. Deixa de fazer com que eu dê o meu dízimo e creia que não. Só põe no lugar certo. Só isso. Felicidade, né? Todo mundo procura felicidade. E Deus quer que a gente seja feliz. Só que Deus sabe que você só pode ser feliz se você estiver nele e as palavras dele estiverem em você. Então, quando ele diz, olha para mim, me ama! Parece que Deus é egocêntrico, igual um dia que eu preguei aqui, né? Mas Deus, uma psicóloga publicou um livro aí dizendo que Deus é egocêntrico. Porque Ele quer que todo mundo ame Ele, que se obedeça a Ele e tudo Ele. Só que há uma diferença. O egocêntrico quer por causa dele, ele quer se sentir amado, mas Deus não. Deus fala para você, ó, não tem outros deuses além de mim. Me ama, sabe por quê? Porque Ele te ama. Porque Ele sabe que se você não fizer isso e não estiver nele, você nunca será feliz, você nunca terá plenitude de felicidade. A tua felicidade é tê-lo em você e conhecê-lo cada vez mais. Aí dentro dele em você e conhecendo cada vez mais, tudo que você fizer fará para Ele, com Ele, Ele estará em tudo e você nele, e pronto, qualquer coisa que você fizer terá felicidade.
final, né, que eu estou repetindo a listinha lá, a vida tranquila. O Evangelho da vida tranquila, da cobertura em Copacabana, então, que tem lá agora, antigamente, fala tudo menos que pecado, arrependimento, isso aí não precisa. Antigamente eu brincava, era isso, batia, traía, não sei mais o que, fica um testemunho de 2 horas lá e não fala nada de arrependimento, do Evangelho de Deus. Fala fé. A fé está virando o ídolo do povo. E aí, fica lá aquele negócio, aquela vida mansa, né? Tranquilo. Eu vou para as campanhas porque eu preciso de uma vida assim, tranquila, eu quero ter tranquilidade. Aí vai buscar nas coisas, nas campanhas, nas promessas humanas. E aí quando a gente olha para Cristo e a glória dele, faz aquela comparação e a gente descobre o quê? Que por ele nós somos entregues à morte todos os dias. Ou seja, que por ele nós temos que nos alegrar, igual Pedro e João, que saíram, levaram 39, se eu não me engano, chibatadas, saíram com as costas em carne viva, e a Bíblia diz que eles saíram felizes, louvando e glorificando a Deus por terem sido achados dignos de sofrer por causa do nome de Jesus. É uma discrepância. Chega a ser constrangedor olhar para certos tipos de pregação do Evangelho e olhar para a palavra de Deus, para aquilo que Deus nos diz. E finalizando, agora eu quero falar bem exatamente o que eu escrevi aqui. A glória de Deus, a glória de Jesus Cristo é suficiente para nós. E tudo o que Ele nos dá precisa render glória a Ele. E Ele fará com que aquilo que rendeu glória a Ele nos traga felicidade nele próprio, porque estamos fazendo nele por Ele, por Ele. Ou seja, é tudo sobre Ele e nada sobre nós. O resumo é sempre sobre Ele, porque até o nosso bem-estar depende dele. Então, é preciso render glória a Ele para que seja bom para nós. Resumindo, seus planos, seus sonhos, seu sucesso, se for plano de Deus para você, se for render glória a Ele, Ele vai te abençoar, vai estar contigo, vai derrotar os teus inimigos, vai estar à tua frente, tudo aqui, todas as promessas bíblicas são verdadeiras. Só que se isso for bom para você, vai render glória a Ele. Se for algo que não rende glória a Ele, certamente também não é bom para você, porque nada que não dá glória a Deus não nos leva mais perto de Deus é bom para nós, ainda que seja sair e escovar o dente. Mas que absurdo, né? Deus usa as coisas loucas do mundo. Eu vi uma vez um testemunho de um cristão, eu não vi não, eu li, que ele fala, não me lembro bem, então não vou citar aqui, mas ele falava da escova de dente, que ele não comprou a escova de dente, esqueceu a escova de dente, saiu para trabalhar, esqueceu de novo a escova de dente, e aí ele já estava irritado com ele mesmo, botava bilhete, não conseguia comprar a escova de dente. No fim, Deus queria falar alguma coisa com ele sobre uma sujeira na vida dele, usando a sujeira do dente dele. Enfim, e o levantar e o escovar o dente parece uma coisa simples, mas é para a glória de Deus. Deus pode entrar em qualquer momento. Isso não é regra, tá, gente? Eu nem lembro do testemunho. Mas pode fazer, Deus é claro que Ele pode fazer. Absolutamente tudo. Então é isso, irmãos, que o Senhor nos abençoe, que nós estejamos sempre com o alvo certo, claro, buscando os propósitos e projetos que Ele tem para nós, mas sempre fazendo esse teste, para que o nome do Senhor seja glorificado. E é sempre sobre Ele, né? Nunca sobre nós.